Boa noite! Hoje nós vamos conversar, eu tô aqui hoje, foi o terceiro dia de Combalf. A temática de hoje principal foi letramento, alfabetização, letramento digital. E aí tiveram várias provocações. É legal vir para eventos, gente, porque assim, na alfabetização, na educação em geral, quando a gente passa pela pedagogia, quando a gente passa por qualquer formação, eu quero que vocês escrevam aí se vocês sentem isso também de alguma forma. A gente percebe que tem várias linhas teóricas, várias perspectivas, os professores trabalham com diferentes perspectivas e a gente vai se alinhando de alguma forma. Então, eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade de pedagogia, eu peguei muita corrente ainda do moderno, pós-moderno. Então, assim, o que se trabalhava muito ainda com uma linha construtivista, não falando de alfabetização, construtivista do que era já cultural, enfim, dos estudos culturais pós-modernos, e aí vai, e tudo isso serve pra gente ser provocado. Então hoje, por exemplo, a primeira palestra lá do Combalf me provocou bastante, deu borboletas no estômago, então tudo isso eu vou trazer para vocês nessas nossas lives de agosto. Eu acho que eu vou trazer assim um resumão de cada uma das palestras para vocês do Combalf, tá? Inclusive aquilo que a gente não precisa concordar com tudo, pessoal, com tudo que nos falam. E é bacana ter outros pontos, simplesmente para a gente voltar para os nossos pontos, ler, reler, refletir e continuar pesquisando mais. Só que aí, o que me fez ver as palestras de hoje? Gente, eu tenho um trabalho que eu fiz que condiz muito, principalmente com o que a professora, coisas muito interessantes, com o que a professora Isabel Frade, que é a diretora da ABALF, Associação Brasileira de Alfabetização, quem não conhece, é a nossa associação, então, brasileira, que reúne aí diferentes grupos de pesquisa, diferentes departamentos e pessoas autônomas também, como eu sou inscrita na ABALF. Ela é diretora, além de ser professora da UFMG, e ela pesquisa a perspectiva digital na alfabetização, ela está pesquisando, ela traz que são questões muito novas, além de ser muito rápidas, serem rápidas as mudanças de um tempo para o outro, e ela pesquisa a partir da história da leitura, da história do livro. E aí eu lembrei da minha pesquisa, que já foi publicada em um artigo do final da especialização, tá? Que eu tracei, gente, exatamente quais eram as continuidades, as descontinuidades de um suporte, de um instrumento para o outro, em uma turma de terceiro ano, quando a gente falava de suporte digital, manuscrito ou impresso. E é isso que eu vou trazer para vocês na live de hoje, ouvindo e vendo a partir dos relatos das crianças e dos materiais dos alunos, o que circulava na minha sala, que eu era professora de uma turma de terceiro ano. Eu vou mostrar para vocês todo o projeto que eu fiz com as crianças, que é um projeto que vocês também podem fazer, por isso que eu estou trazendo. Por quê? Porque vocês podem trazer e aplicar essa semana mesmo, na outra semana, enfim, claro que vocês vão adaptar. Em que situações? Em situações que vocês queiram ver ou que vocês queiram resgatar com as crianças. Por exemplo, objetivos de por que a gente escreve, onde a gente escreve, quando a gente escreve. Então é um trabalho de pesquisa que a gente vai estar levando lá para eu gosto muito disso, fazer um trabalho de pesquisa que foi feito na área acadêmica, então eu fiz lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enquanto aluna, mas que vocês podem, de alguma forma, usar o que eu fiz no referencial metodológico, a forma que eu fiz a metodologia, vocês podem aplicar, tirar algumas ideias para usar para o contexto de vocês. Então, ainda que essa live pareça um pouco mais teórica, porque eu vou estar apresentando um trabalho, e isso tem muito a ver com o momento que eu vivi essa semana, que foi de pesquisa, que foi apresentação de palestras, que foi apresentação de trabalhos, vocês vão conseguir aplicar. Então, foi por isso que eu pensei esse tema da live. O nome do meu trabalho foi Eu Anoto, entre aspas, tá? Porque eu peguei frase, então aqui, gente, eu já vou ajudando vocês, dando dicas. Eu chego muitas pessoas que estão fazendo TCC ou pós, então já vou dando algumas dicas para vocês aí de um pouquinho da minha experiência. Então o nome era assim, ó, eu gosto de pegar sempre assim, ó, eu em algum momento lá nos meus dados de pesquisa,
eu percebi algo nas crianças que, sei lá, chamou atenção. Aí eu coloco no título, tá? Então eu peguei e coloquei assim: eu anoto, eu uso, eu digito. Crianças escolares e suas, porque elas estão em período escolar, e suas práticas de escrita em diferentes materialidades. Tá? Então ficou entre aspas, o eu anoto, eu uso, eu digito, porque quer dizer o quê? Que as crianças me falaram isso quando eu perguntei lá em algum momento que vai aparecer no trabalho. Então aqui eu tô dando quando eu faço os títulos dos vídeos para vocês ou das lives, 5 vilões da alfabetização. Como eu descobri que o letramento não é um vilão da alfabetização? Descubra isso se você quer melhorar as suas aulas. A gente está usando uma técnica que a gente chama assim de chamar a atenção, de motivar. E é importante a gente saber disso para ter diferença nas nossas aulas. Motivar os nossos alunos. É diferente a gente chegar lá na nossa sala de aula e dizer: hoje eu trouxe um texto novo para vocês, do que dizer assim: hoje eu trouxe um texto com três coisas inimagináveis que vocês não podem... 3 coisas muito esquisitas sobre os porcos. Vocês não podem imaginar essas 3 coisas. Vocês nunca imaginariam. Sabe, gente? Trazer uma coisa diferente. Trazer uma coisa assim, títulos. Gente, hoje eu vou contar uma coisa que nunca contaram pra vocês sobre as baleias. Eu tenho certeza que ninguém nunca contou. Sabe? Despertar a curiosidade. Opa! Já ativou alguma coisa no cérebro da minha criança. Então isso, colocar coisas assim, títulos, claro, pensando na forma acadêmica de se colocar isso, também é bem legal. Então aqui eu estou juntando vários conhecimentos para trazer novidades para vocês, para rolar um bate-papo de sábado que agrade a todos. Quem me orientou nesse trabalho, lá na especialização, minha especialização em alfabetização e letramento, foi a professora doutora Maria Stefanu, que trabalha na área de História da Cultura Escrita, História Cultural. Então, o meu trabalho estava inserido nessa perspectiva, tá bom? Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Educação, tá bom? A minha introdução, gente, eu tô seguindo aqui, olhem aqui, o PowerPoint que eu tô seguindo foi bem o da minha apresentação. Na verdade, não foi o da minha apresentação depois eu fui convidada para dar uma palestra sobre esse trabalho. Tô seguindo esse PowerPoint com os tópicos principais desse trabalho. Então, qual era a matemática? Quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente tem uma metodologia. Olha só, essa live vai servir aí para quem tem que fazer TCC. Tá? Também. Então, tá valendo essa live 727. Então, a gente tem que ter uma temática que vai estar interligada com a minha justificativa e com os meus objetivos. E ainda com a minha pergunta de pesquisa. Então, qual era a minha temática? Práticas de escrita de crianças, tá? Práticas de escrita de crianças na escola, de crianças em fase escolar. 2 pontos, suportes e apropriações. Depois eu vou explicar para vocês o que seriam esses conceitos, tá bom? Qual a justificativa? O porquê de eu escolher pesquisar sobre práticas de escrita das crianças e o que elas pensam sobre os suportes que elas usam para escrever e as relações que elas têm com esses suportes. Qual é o meu interesse, será, gente? Por que na época, lá em 2012, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu já quis pesquisar sobre isso? Bom, porque eu já tinha interesse pelo tema, aproximação pelo tema, porque eu pesquisei no TCC da graduação as questões da história cultural e da cultura escrita, porque na graduação, na pedagogia, eu falei sobre letra cursiva, tá? Sobre traçados de letras e a história, as permanências desse traçado na história ao longo da escolarização e como isso reverberava hoje nas práticas infantis. Então, tudo que se falava sobre as práticas dos traçados das letras, o que as crianças... Então, assim, se a gente falava que a letra cursiva é melhor porque é mais rápida, eu quis ouvir as crianças sobre isso.
e ter a interpretação dos alunos sobre isso, tá? Então, eu fiz uma comparação da história, mas com o presente, tá? Então, por isso, eu fui me aproximando da história cultural. E também as relações que eu fui fazendo ao longo da minha caminhada enquanto aluna do curso de alfabetização da URGS, da pós, fazendo relação, porque eu era professora da sala de aula. E eu tava, meu Deus, eles estão levando tablet para sala de aula, celular, computador, permanências, continuidades. Eu preciso, ouvindo as aulas da Maria Stefanu, eu preciso ir além e quero pesquisar sobre isso. Porque, gente, eu sempre digo, professora é pesquisadora para sempre. Então, quando vocês me procuram perguntando o que eu pesquiso no TCC, eu digo, o que realmente te incomoda? A gente tem que pesquisar sobre aquilo que nos deixa aflito, sobre aquilo que a gente realmente não tem respostas, sabe? Sobre aquilo que realmente a gente vai contribuir e poder fazer uma live, mas assim, poder entregar para 59 pessoas que agora me escutam, algum valor, retornar isso para as pessoas que estão na prática. Então, não adianta eu fazer um trabalho para ficar na minha gaveta, tá? Então, ele tem que sim ser uma contribuição acadêmica também para a prática, também para a pesquisa. Professor é pesquisador para sempre. Se eu tenho uma criança nova, né? Eu recebi um aluno esses dias me falaram uma deficiência que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu tive que pesquisar no Google, enfim, para ajudar aquela minha aluna do CAP a ter mais soluções para ajudar na alfabetização. E assim a gente vai ser pesquisador para sempre, tá? Então essa já é uma aprendizagem. O meu problema de pesquisa era, olha só essa pergunta. Quais os usos que se evidenciam nas práticas de escrita de crianças escolares diante de diferentes suportes que acolhem seus registros? Quais os usos que se evidenciam nas práticas de escrita de crianças escolares diante de diferentes suportes que acolhem seus registros? Como elas usam, afinal? O que elas estão usando, tá? E a fim de responder a isso, então assim, primeiro eu vou saber quais os usos, o que elas usam, mas para responder essa questão eu preciso saber uma coisa. Quais suportes de texto circulam nos contextos escolares e não escolares? Eu fui para casa, eu fui para os clubes, para as igrejas, para onde os meus alunos estavam fora da escola. O que a gente valoriza de cultura que não está só dentro, fechado das nossas 4 paredes da escola? Quais suportes de texto circulam nos contextos escolares e não escolares dessas crianças? Então, o que tem aí de conceito novo? Tá contribuindo essa live? Estão vendo que a gente está falando sobre várias coisas, sobre pesquisa. Então, aqui eu estou trazendo tô trazendo 2 caminhos aqui. O caminho da pesquisa. Então, a gente está aprendendo sobre como escrever um bom trabalho de pesquisa, mas a gente também está falando sobre alfabetização, não só alfabetização e letramento, sobre anos iniciais, enfim, sobre linguagem, na cultura digital, descontinuidades, continuidades na história cultural, tá bom? Então, olha só, aqui eu preciso trazer alguns conceitos como para vocês, que acho que podem ser novidade. Que eles vêm, gente, de um autor que se chama Roger Chartier, que faz parte, enfim, da linha de pesquisa da Anne-Marie Chartier, que foi uma que apresentou hoje, francesa. O Roger Chartier também é francês, que são grandes ícones pesquisadores da história da leitura, tá? História do livro, história da leitura, um livro para quem gosta de ler, além da área acadêmica, e para quem gosta de se deliciar na leitura, um livro que eu indico muito, que eu gosto, é um dos meus livros preferidos, do Roger Chartier, é A História do Livro, do Leitor ao Navegador, tá? História do Livro, do Leitor ao Navegador, Roger Chartier, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Então, o que o Roger Chartier fala? Ele fala muito assim,
que nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere legibilidade. A gente não pode pensar um conteúdo, um tipo de texto, sem pensar no suporte que acolhe esse registro. E o que é o suporte, gente? Tablets são suportes, cadernos são suportes, papiros são suportes, telas são suportes. E aí uma coisa que a gente vê desse tema que a gente está falando de cultura digital, do que fica, do que sai, o que realmente mudou lá antigamente da história da escrita, em que as primeiras inscrições eram em telas de argila, enfim, né? Que se a gente for pensar na história, na pré-história da humanidade, enfim. Olha a volta, e isso foi uma coisa que a Isabel Frade falou, que se faz na questão da tela. Estão vendo como tem essa questão. Porque o que aconteceu que eu vi nesse trabalho, tá? Já tô adiantando aqui para vocês. A gente sempre tem a ideia, quando a gente fala em história, que eu deveria estar até com a Maria aqui. A Maria já disse que vai fazer uma live com a gente. Quando vocês escutarem a professora Maria Stefano falando, vocês vão ficar encantados. Mas eu me atrevo aí a trazer alguns conceitos. Mas o que a gente pensa? Muitas vezes assim, vai chegar o e-book, vai acabar o livro impresso, tá? Então, com a chegada do e-book, se acaba o livro impresso. Com a chegada do computador, sei lá, do celular, a gente não vai mais usar o computador. Sabe? Essas questões assim. E o que a gente tem visto é que a gente tem continuidades. Inclusive, certas permanências, marcações que a gente vê, que eu vi aqui no meu trabalho, e eu vou trazer esses apontamentos nos trabalhos das crianças. Tá? Nos trabalhos das crianças, a gente vê certas permanências. Vou guardar isso para os resultados, porque eu já estou trazendo os resultados. Mas, enfim, nos próprios suportes impressos, manuscritos digitais, a gente vê que eles se embaraçam e se entrelaçam. Eles trazem, de uma forma ou de outra, características de um suporte para o outro, tá? Seja qual for. Ok? O que a gente tem que pensar? Que tem um tripé muito importante. E quando a gente pensa no Roger Chartier e na história cultural e na história da cultura escrita, a gente tem que pensar nesse tripé, que ele é muito pensado principalmente para as práticas de leitura, mas a gente pode pensar para as práticas de escrita. Texto, suporte e práticas de leitura. Tá? Não existe como pensar, estudar e pensar nos nossos alunos, trazendo para a nossa prática, sem pensar em texto, suporte que acolhe esse texto e os usos, as práticas que se fazem disso. Não existe, gente. Então, as práticas de escrita, elas vão mudar de acordo com o sentido que o escrevente confere. A relação entre o suporte e o texto. Se modificam os suportes, mudam os registros, os espaços, os instrumentos, né? Então, aqui eu estou falando de caneta, de lápis, de dedo, o tempo que eu uso, que eu me dedico, as maneiras de escrever, tá bom? E aí a gente já pode começar a pensar, indo mais além, fazendo uma relação, que suportes eu estou trazendo e inovando na minha sala de aula em 2019? Será que o meu suporte ainda é só o caderno, a caneta e o lápis? Eu saio para a rua e faço os meus alunos usarem as mãos, riscarem no chão, usarem essas telas, onde os meus alunos têm a oportunidade que suportes, o que vira suporte para eu alfabetizar? Como é que eu revivo de alguma forma a história da escrita na minha sala de aula alfabetizadora? Vou provocar vocês com essa pergunta. Como que eu posso reviver a história da escrita na minha sala de aula alfabetizadora? Como é que eu posso com os meus alunos? Como é que eu posso? Porque assim, a escrita, gente, ela já foi
Hoje ela se a gente for ver, tem o livro que eu vou indicar para vocês, um livro para vocês verem com as crianças, ela já foi ato de distinção social, não era qualquer um que tinha acesso à escrita. E ela era uma arte, né? Então a forma com que se escrevia, quando a gente vai pensar na história da escrita, nas próprias telas, enfim, e fazer isso com os alunos, como é que a gente faz? Sabe? Como é que vocês fazem para ensinar as primeiras letras para os alunos? Vamos escrever aí, vamos encher essa live com várias ideias. Que tipos de instrumentos, que tipos de suportes vocês estão oferecendo na sala de aula? Não interessa se é alfabetização, se é educação infantil, se é ensino médio, se é séries finais, o que a gente está em 2019 trazendo para o nosso contexto, trazendo para a sala de aula, resgatando ou adiantando para as nossas crianças, tá? O que a gente tá? E assim, pensando que todos nós somos diferentes e que talvez um suporte específico vai dar conta de um aluno, enquanto o outro vai dar conta de outro aluno. Então, que legal se eu puder variar. Não coisas assim impossíveis, gente. Não coisas impossíveis. Sabe uma coisa legal? Inclusive, ó, o instrumento ser a boca, massinha de modelar, o instrumento ser a boca. Então, a gente soprar, tá? Soprar para fazer o formato da letra com a boca, tá? O que mais? Vamos pensar, vamos nos aventurar a pensar aí como é que a gente pode inovar, e não só inovar, resgatar. Resgatar, olha o que eu falei de descontinuidades e continuidades. O que a gente pode resgatar? Joia? Então, voltando para cá, já viajei, mas voltando para minha pesquisa. Então, o que foi os meus caminhos metodológicos? O que eu fiz para os meus alunos para descobrir o que eles usavam de suportes, então, tanto na escola quanto fora da escola, tá bom? Então, vocês vão lendo as ideias de vocês, vão prestando atenção aqui também, vão usando aí, selecionando atenção para as duas coisas, mas vão conseguir. Então, o que eu fiz? O que foram os meus caminhos metodológicos? Até agora eu mostrei para vocês os meus conceitos, o meu tema de pesquisa, o meu problema. Agora, o que eu fiz de procedimento metodológico? Eu fui numa turma de terceiro ano para repertoriar e examinar diferentes apropriações que as crianças que frequentavam o terceiro ano de uma turma de Porto Alegre produziam nas relações com diferentes suportes de escrita, tá? E para isso, eu tinha que traçar os meus efetivamente, concretamente, como é que eu vou saber o que as minhas crianças fazem em relação às suas práticas de escrita. Então, eu planejei encontros de pesquisa com as crianças, em que eu fazia perguntas e a gente discutia. Observações em outros contextos. Então, tinha encontros específicos para a gente falar da história da escrita, eu era professora da turma, mas tinha observações em outros contextos. A gente estava em aula de matemática e aí eu fazia um diário de campo da minha pesquisa, tá? E aí eu tinha um caderno para registrar essas observações. Conversações, eu fotografava, eu gravava. Então, olha aí, gente, tô dando caminhos metodológicos. Gravar áudio. Hoje em dia tem que gravar áudio para a gente não esquecer, para a gente usar depois nas avaliações, transcrever em casa para ajudar a nossa memória. Então, registro fotográficos e de áudio, e aí um inventário de suportes de escrita. O que foi esse inventário de suportes de escrita? Bom, eu comecei então, para as crianças entenderem o que a gente estava fazendo, eu comecei com o livro da escrita, tá? O título é esse, O Livro da Escrita, da Ruth Rocha, tá bom? Aí eu contei, esse livro faz todo um apanhado da história da escrita e é um livro infantil. E aí eu propus para as crianças uma atividade que era a seguinte, era essa aqui, ó. A gente fez com uma folha lá normal. De um lado, eles tinham que escrever na tabela. Onde eu não falei suportes. Quando a gente faz uma pesquisa, na hora de escrever lá o nosso TCC, a linguagem que a gente escreve para nossa orientadora é uma. A linguagem que a gente leva para os nossos alunos, para as crianças que a gente vai fazer a pesquisa é outra. Tá? Então, para os alunos eu falei,
onde eu estava querendo falar suporte, eles tinham que listar onde eles escreviam. Era uma turma de terceiro ano, então eles já estavam alfabetizados, né, consolidando a alfabetização. E aí, de outro lado, com o quê? Porque eu queria ver as práticas. Então, de um lado, onde, de outro lado, com o quê? Aqui vocês vão conseguir ver um pouquinho, ó, uma atividade de um aluno. Então, aqui aparece, por exemplo, onde? E-mail, caderno, iPad, iPhone, Apple Store, iTunes, Google, folha de desenho. Eles amaram, gente, essa atividade. Clube Penguin, YouTube, Mozilla Firefox, papelão, fita adesiva, etiqueta, folha com linhas, CD, na época do CD. E aí, com o quê? Lápis de cor, caneta hidrocor, caneta, dedo, teclado, giz de cera, tinta, pincel, giz de chão, tá? Aí eu recolhi todas as atividades. Gente, eles ficaram malucos, tá? Eles ficaram doidos. Eles amaram fazer isso. Eles levaram para casa e continuaram fazendo em casa. E aí, em casa, apareceu muito, aí eles começaram a pirar, porque daí em casa apareceram coisas assim, banho, porque o box do banheiro, o dedo no box do vapor do banheiro, eu lembro que eles colocaram. Sabe, por causa da umidade que fica, não sei como é que é, mas lá em Porto Alegre fica muito úmido quando a gente toma banho. Então eles trouxeram também as práticas das suas casas, onde eles escreviam videogame, para escrever, para escolher o jogo do videogame. Trouxeram práticas da igreja, enfim, tudo isso tá mais detalhado no meu trabalho, tá bom? Bom, aí eu recolhi tudo isso e eu tive que fazer uma categorização, tá? E aí o que apareceu? As incidências. Então, 121 suportes digitais, tá? 121 suportes digitais, 75 suportes manuscritos, que seriam eles escrevendo à mão. Olha que importante esses resultados. 27 materiais. Lembrem que esse trabalho foi feito em 2013, 2012, 2013. Então, claro, talvez hoje um recorte, replicar esse trabalho hoje seria diferente, porque teria o WhatsApp. Como é que seria hoje, tá? E essas crianças ainda estão na escola, tem uma fase muito escolar acontecendo aqui, tá bom? Então, suportes manuscritos 75, materialidades diversas que a gente não conseguiu encaixar, então 27, e suportes impressos somente 6, que seriam livros, as folhas de atividades que a gente entrega, tá? Por quê? Por que será? Então, eu classifiquei assim, os suportes digitais, computador, notebook, celular, tablet, aplicativos, os manuscritos, o caderno. Gente, não é a minha dissertação, não, tá? Eu tô apresentando um trabalho que eu fiz sobre continuidades e descontinuidades, os usos, práticas de escrita em suportes manuscritos, impressos ou digitais, a cultura digital no universo infantil aí de crianças escolares, tá? Que foi a minha especialização na URGS, porque esse foi o tema do Combalf de hoje, tá? Não é da dissertação. Tem que ver a live desde o início, depois começa desde o início. Mas agora eu já estou apresentando os resultados. Bom, o que eu quis dizer quando eu apresentei aqui? Olhem bem aqui, gente, tem um gráfico. Olhem o azul, o vermelho e o verde. Os digitais e os manuscritos impressos, tá? O que a gente vê? Que há uma continuidade muito forte entre os suportes, não se desaparece. Historicamente, era aquilo que eu estava dizendo para vocês. A gente acha que tendo um ou outro, as coisas têm que se desaparecer radicalmente. E aqui a gente já via que não, tá? Eu sou uma que eu não deixo de escrever. Eu não deixo de escrever, tá?
Eu não deixo de escrever mesmo tendo, ou assim, eu sempre prefiro o livro impresso. Eu tenho um pouco de dificuldade do Kindle, enfim, mas isso é uma característica minha. Tem gente que eu já vi assim que é super leitor e já se adaptou com o livro digital, tá bom? Aí o que eu vi? Que assim como os suportes não necessariamente desaparecem com o advento de um novo, também os instrumentos perduram, mesmo que convivam com outras tecnologias. Aí eu coloquei a fotinho que os meus alunos colocaram nos trabalhos. Olhem que amor! Mesmo eles falando todos da revolução eletrônica, dos suportes digitais, eles colocaram os desenhinhos do lápis. Eu não disse para botar, mas eles colocaram. Tá? Então eu trouxe... Então, assim, aparece muito com o que eles escrevem. Lápis, teclado, caneta, dedos, graveto, caneta, hidrocor, giz de quadro, pedra, giz de cera, tinta. Tá? Aí tem as frases, gente. Olhem as frases das crianças. Vamos lá. Aí no meu trabalho, o que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter ética. Então eu usei as letras iniciais dos meus alunos. A gente tem que sempre usar nomes fictícios, pedir autorização para os familiares para poder usar, tem que ter termo de consentimento, tudo isso, tá? A gente pode fazer uma live específica só sobre pesquisa. Então olha só, o D, quando a gente conversou sobre as questões de tudo isso que a gente foi conversando, que eu falei para vocês, que eu fui recolhendo as ideias deles sobre a história da escrita. A gente quase não escreve mais cartas. Agora, as pessoas usam o e-mail. Um menino de 9 anos disse. Aí, olha a discussão deles. Aí, o G disse, mas no e-mail não fica bonito. A mão cansa mais quando escreve à mão. Mas fica bem mais bonito, dá para enfeitar a carta. Olhem as crianças falando sobre as características. Uma menina de 9 anos. Aí o D fala de novo. Mas eles discutindo. Gente, isso é oralidade, provocar discussão, eu não me meti. Mas é só botar imagem do Google ou desenhar no Paint, na época, enfim, ainda tem, acho que o Paint, e botar no e-mail. Olha só! Eles dizendo o que dá para fazer de semelhante de um para o outro, as crianças. Mas, então, é só botar uma imagem do Google ou desenhar no Paint e também botar no e-mail, um menino de 9 anos. Aí ela retrucou ainda. Na carta escrita à mão, não, essa é outra menina, a V. Na carta escrita à mão, vão conhecer a minha letra. Não dá para fazer anônima. Olha os conhecimentos das crianças. Não dá para fazer anônima. Menina de 9 anos. Aí a D disse assim, se quiser fazer anônima, procura letras de revistas. Vocês entendem esses conceitos que eu estou trazendo para vocês, gente? Que não precisa desaparecer um e que as próprias crianças entendem as continuidades e as descontinuidades. Se quiser fazer anônima, procura letras de revistas. E aí a Ellie disse assim, mas digita, que é bem mais fácil do que ficar procurando letra por letra na revista. Ai, gente, que demais. O que a gente vê nesse diálogo das crianças? E eu faço toda uma discussão no meu trabalho. Que as atribuições de sentido, aí aqui é bem importante, aqui a gente tem várias atribuições de sentido para a escrita, tá? Alguns conceitos que são bem importantes da gente pensar que tem na escrita, que é o uso do suporte, então que suporte eu uso em determinada situação, a questão da estética, então a escrita, onde é que eu uso a escrita em questões estéticas e em questões de funcionalidade, o que é funcional, o que é fácil, então eu faço todo esse conceito mais teórico no meu trabalho. Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá e pensar mais a respeito, mas as crianças já deram um show sobre, eles resumiram o que eu trago de forma mais teórica. Aí, para conhecer mais ainda o que os meus alunos, porque assim, como eu era professora e quando a gente é pesquisadora professora, eles tendem a trazer o que é escolar. Então, eu
tenho que pensar em estratégias para a gente fugir disso, né? Então eu fui pensando em estratégias, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma exposição, gente, a gente vai fazer uma exposição, já que a gente está estudando a escrita, vocês vão ter que trazer coisas lá da casa de vocês que vocês lembram da escrita lá na casa de vocês. O que tem aí da história da escrita, da vida de vocês? Aí a gente fez uma exposição, então, lá num lugar bacana do colégio, e eles levaram, então, todos esses instrumentos, esses suportes, e apareceu de tudo. Apareceu máquina de escrever antiga, computador antigo dos familiares, o cadernão do primeiro ano, tá? O caderno do primeiro ano que eles tinham, então, de alfabetização, e aí eles gostavam de falar que naquela época eles não sabiam escrever, que, ai, prof, nem olha, porque nessa época eu não sabia escrever. Enfim, a gente fez essa exposição. E aí, eu fui na exposição fazendo várias perguntas para depois trazer questões para o trabalho. Uma questão que eu quero destacar, que eu vou direto aqui no trabalho para eu não esquecer dela, que eu quero trazer aqui para vocês, é essa questão do caderno do primeiro ano. E aí eu faço no meu trabalho, gente, uma discussão sobre o caderno, a importância do caderno na história da escolarização. O quanto o caderno é uma marca, um artefato cultural para a gente se dizer aluno. As crianças gostam de dizer que tem um caderno. É uma representação da alfabetização. Então, isso também é um marco cultural. É uma distinção escolar eu ter um caderno e uma representação disso, tá? Outra questão que eu quero trazer para vocês muito bacana, que eu disse para vocês que eu também tive achados em outros momentos. Então, vai acontecendo outra aula e aí eu consegui pescar questões da minha pesquisa. A gente estava fazendo em outro momento e eu vi um aluno, o aluno H, mexendo em um outro caderno que ele não mostrou no dia da exposição, tá? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas enfim. Olhem. E se vocês estão conseguindo ver que tem uma margem vermelha. Bom, aí eu pesquei isso, perguntei, posso olhar esse caderno? Eu disse, que caderno é esse? Não é o nosso caderno da aula, tá? Esqueçam a exposição, era em outro momento. E ele, pode? Eu disse, eu posso fotografar? Ele pode olhar? Ele disse, é tipo um diário. Tá, era um menino, ele é tipo um diário. Tudo bem, não, só quero olhar. E aí, gente, o que eu vi? Que tinham marcações muito específicas na escrita dele do que a gente fazia na escola, tá? Então, assim como as crianças levam questões não escolares para a escola, elas também levam da escola para a sua personalidade. Então, aquilo que seria uma escrita não autorizada, o diário, que ele não queria nem me mostrar e que ele estava fazendo num período que não era o da escola, ele sentia necessidade de botar a margem do parágrafo, a vermelha e a amarela, que era aquela que a gente usava como obrigatória nas nossas aulas, as letras maiúsculas, as letras coloridas, mesmo sendo um diário, algo livre. Então, para aquele suporte, ele vê que tem que ser feito daquela forma. Isso é também letramento, uma forma de letramento, que a gente consegue enxergar. Saiu um vídeo hoje, né? Por que eu descobri que o letramento não é o vilão da alfabetização? Ele está conseguindo, num uso que não é totalmente escolar, fazer uso e se apropriar daquilo que ele está aprendendo na escola, tá bom? E isso Chartier também diz que as experiências... Olha essa citação que linda! As experiências individuais são sempre inscritas no interior de modelos e de normas Isso é cultura escrita, gente. Isso é muito importante que eu estou trazendo para vocês. Nada é individual. Tá? Alfabetização, letramento não vai nascer do nada. Por isso que é sempre importante a gente oferecer desde sempre oportunidades para as crianças participarem e serem ativas no processo da cultura escrita. As experiências individuais são sempre inscritas no interior de modelos e de normas compartilhadas. Cada leitor, para cada uma de suas leituras, em cada circunstância, é singular. Mas essa singularidade é ela própria atravessada por aquilo que faz
que este leitor seja semelhante a todos aqueles que pertencem à mesma comunidade. E isso a gente pode apropriar também para as questões da escrita, tá bom? Um outro achado que eu tive no dia da mini exposição foi um livro de uma aluna muito leitora, a aluna C, tá? Que eu tô chamando de C, que no final do livro ela fazia, olhem que interessante, ela fazia resumos. No final do livro ela me disse, eu escrevo aqui porque eu faço resumos para eu lembrar se eu quiser ler esse livro novamente. Eu escrevo no meu livro resumos daquele livro, se eu gostei, se eu não gostei, se um dia eu quiser ler de novo, tá? Olha só o que ela me disse. Ao ser questionada sobre o porquê da escolha do livro para apresentar a professores e colegas, respondeu: aqui na última página do livro, eu anoto as partes que acho mais importante, porque se eu quiser ler de novo, já me lembro da história. Aprendi isso em um programa de televisão e faço agora nos meus livros. Então eu coloco que a aluna demonstrou uma apropriação ao escrever suas impressões produzidas a partir da leitura realizada. Não há como determinar se as partes principais definidas pela menina são as mesmas que o autor gostaria que fossem ao construir o texto, pois as significações dos textos, quaisquer que sejam, são constituídas diferencialmente pelas leituras que se apoderam delas. Partindo desse postulado, é necessário pensar maneiras de ler como decorrentes de produções inventivas do leitor diante do texto. As maneiras de ler decorrem de produções inventivas do leitor escrevente diante do seu texto. Não podemos restringi-las apenas ao esperado por aquilo do autor do texto ou dos editores que imprimiram as formas tipográficas ou protocolos de leitura. Há aí uma rede de relações intimamente ligados ao tripé que fundamenta este trabalho. Qual é o tripé que eu falei lá no início? Qual é o tripé? Texto, suporte e práticas. Entenderam? Deu para esse exemplo? Ficou claro? Por mais que lá o autor lá da Judy Moody tenha ideias das partes principais que queria que a aluna C tivesse, ela tem o seu repertório. Cada livro que a gente lê, cada constituição que a gente faz de uma escrita, a gente dá os nossos próprios significados. Eles têm sim, eles são partilhados, a gente tenta de alguma forma colocar no leitor alguma questão, mas aquilo pode me programar. Gente, tem livros que pessoas amam, tem livros que pessoas odeiam. Esse já é um grande exemplo para a gente entender que as apropriações podem sim ser cheias de diferenças, de relações, tá bom? E qual é o papel do professor diante disso? Apresentar, claro, sempre que as crianças possam refletir sobre isso e apresentar dar possibilidades para que eles possam ir além, para que eles possam refletir e oferecer, não fugir disso. E aí a minha surpresa também foi, naquela época, que a revolução eletrônica, eles vão trazer o dia que eles estavam querendo usar celular na sala, eles estavam querendo usar tablet, era esse o meu interesse pela pesquisa, e quando eu vi, eles trouxeram livros, eles trouxeram cadernos do primeiro ano, eles trouxeram esses materiais, eles trouxeram lápis que eles tinham comprado em Recife, aqueles lápis mais grossos de madeira, eles trouxeram questões que também constituíam a sua escrita usando o papel. Então, ali eles falaram, usa as letras das revistas. Então, as próprias crianças nos mostrando as continuidades e as descontinuidades da história. Olha que importante e que bacana a gente trazer tudo isso. Então, coisas que vocês podem pensar também com os alunos de vocês, fazer essas questões da história, ver como é que tá isso hoje, porque eu disse para vocês que já faz mais tempo, tá? Que eu fiz, enfim, a pesquisa, né? E novamente lembrar que não tem como pensar só o livro, pensar só o que está dentro do livro, o texto que está no livro, sem pensar na relação que se tem, no conteúdo, nas práticas que se faz desse livro, onde esse livro é lido,
onde esse livro, como esse livro é contado. Ixi, essa live que tem que fazer é a professora Maria Stefanu, que vocês vão ficar encantados com a fala dela, que ela é uma professora maravilhosa. E aí vou deixar nos meus stories para vocês deslizarem para cima. Quem é orientanda da professora Maria Stefanu é a professora do CAP, curso online de alfabetização na prática, que daqui a 24 horas não tem mais vaga, fecha o curso e aí eu não sei quando eu abro as vagas de novo e se eu abro uma turma nova, então vocês têm que fazer a sua inscrição. E quem é orientanda dela é a professora Mariana, que dá uma aula sobre leitura no CAP, justamente porque ela é orientanda e fez um trabalho Youtubers na escola. Ela apresenta esse trabalho pra gente lá no curso de alfabetização na prática. Quem é aluna do CAP sabe. Eu dei hoje várias dicas, tanto de como escrever trabalho, como dessa questão dos suportes, enfim. Aí eu termino trazendo algumas considerações, né, fazendo um arremate daquilo e as minhas referências, tá? A gente fica por aqui. Espero que essa live tenha contribuído com vocês de alguma forma, que a gente compreenda essa questão das continuidades, descontinuidades, sobre os usos, suportes. Às vezes parece coisas muito novas, mas que também fique a questão de ser pesquisadora, professora sempre pesquisadora, de estudar essas questões, fazer projetos com os nossos alunos. Eu comecei falando sobre isso, né, as questões de práticas de escrita aí com os alunos, por que pensar e repensar onde a gente escreve, com o que a gente escreve, resgatar o que os alunos leem e escrevem nas suas casas. Esses alunos podem trazer fotos do que tem escrito nas suas casas. Às vezes a gente fica pensando que os nossos alunos não, principalmente de classes mais populares aí, não leem, não escrevem em casa, não têm acesso à cultura. Quando a gente vê, tem escritas até na cama, né, riscado assim, enfim. Então, como os meus alunos disseram que escreviam no banho. Então, eu espero que de alguma forma, se ficou assim, alguma coisa que possa fazer alguma diferença na prática de vocês, nos estudos de vocês, eu já fico bem feliz. Joia? Um beijo, boa noite, ficamos por aqui.